que as lágrimas lavem seu desgosto e lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Tchalalala, tchalala, tchalalala, tchalala, tchalalala, tchalala, tchalalala, tchalalalala. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção e lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Tchalalalala, tchalala, tchalalalala, tchalala, tchalalalala, tchalala, tchalalalala, tchalalalala. Faça uma reflexão, responda com exatidão. Se você for um espelho, o que refletirá então? Faça uma reflexão, responda com exatidão. Se você for um espelho, o que refletirá então? Ele se doou na cruz para iluminar você, refletindo toda a luz para que possamos crer, para demonstrar a verdade. Em espírito voltou, convidando a humanidade a praticar o amor. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. Faça uma reflexão, responda com exatidão. Se você for um espelho, o que refletirá então? Faça uma reflexão, responda com exatidão. Se você for um espelho, o que refletirá então? Ele se doou na cruz para iluminar você, refletindo toda a luz para que possamos crer, para demonstrar a verdade. Em espírito voltou, convidando a humanidade a praticar o amor. Faça uma reflexão, responda com exatidão. Se você for um espelho, o que refletirá então? Faça uma reflexão. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. O nosso verso reflete o que podemos aprender
Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar. Até de dirigir. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus nos felicite com a sua paz. Porque é de paz que nós precisamos para viver, não é, companheiro? E só podemos encontrar essa paz através do esforço perseverante de entendermos sempre que diante de nós existe um irmão que também sofre, que também pensa, que também age, que também erra, mas depois desse aprendizado que essa casa nos oferece, ou que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos adquirindo uma responsabilidade maior. Não podemos errar tanto como errávamos no passado, mas erramos ainda porque somos espíritos imperfeitos, espíritos em evolução. Mas hoje, nós já erramos menos. Hoje nós já procuramos amar um bocadinho mais. E o trabalho é este. Nós renascemos para continuar o aprendizado. Ninguém vai chegar à perfeição sem sofrer, é impossível. Porque somente morar num planeta como esse, nessa escola planetária, que é prova e expiação para todos nós que somos imperfeitos ainda, então todos nós teremos que estar preparados para isso. E o maior trabalho que nós estamos tendo nesse milênio é o de consolar o outro, porque nós precisamos também do consolo dos outros. Então vamos fazer essa corrente de auxílio mútuo. Somos irmãos, ninguém constrói a felicidade sozinho, nós dependemos uns dos outros. É por isso que nós estamos nos encontrando. Mas esse encontro não é a primeira vez, não, viu? Nós estamos em reencontros. Porque enquanto não corrigirmos e solucionarmos até o último ceitil, como disse Jesus, nós não vamos ser felizes. Nós não vamos poder mudar de residência. Não poderemos ir para uma escola planetária de regeneração, de felicidade, de alegria, mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Não vai ser nessa encarnação, mas a gente pode aproveitar essa encarnação para nos aproximar um pouquinho mais da felicidade, que é uma construção de cada um de nós. Hoje a nossa irmã vai falar sobre o conhecimento do futuro. Aí a gente fica pensando, a gente pode conhecer o futuro? A gente pode. Porque o futuro não é aquilo que tem que ser, não. O futuro é uma construção de cada dia. Então, isso aí ela vai discernir. Mas eu queria começar a reunião lendo uma mensagem que foi ditada pelo Espírito André Luiz. André Luiz. Que tem como título Acordemos. É um chamamento para todos nós. Acordemos. E tudo que a gente vai falando aqui, a gente vai sentindo que estamos falando de nós. Eles estão falando de nós. É sempre fácil
examinar as consciências alheias. É fácil. Identificar os erros do próximo é mais fácil ainda. Opinar em questão que não nos dizem respeito. Fazemos isso quase todo dia, né? Indicar as fraquezas dos semelhantes. Educar o filho do vizinho. Reprovar as deficiências dos companheiros. Corrigir os defeitos dos outros. Aconselhar o caminho reto a quem passa. Falando da gente, né? Receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Compromisso conosco é que nós não temos. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões na vida do outro, à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Enquanto nos ausentarmos ou nos ausentamos do estudo de nossas próprias necessidades, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva. Despertemos, mas despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas, para que o ensinamento de Jesus não seja para nós uma bênção que passa sem proveito à nossa vida, porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. Gente, não deixemos que a mensagem de Jesus passe por nós em vão. O Espiritismo veio para nos entregar uma fé raciocinada. Nós não temos mais a fé cega. A gente não pode mais errar, porque agora a gente sabe. Jesus ensinou que, quando não conhecíamos, nós não cometíamos erro, nós não tínhamos pecado, porque a gente não sabia. Mas agora que sabes, o pecado está em vós, a responsabilidade está em vós, a correção está em vós. Então o futuro é isso que ela vai falar, não é? Mas eu já estou penetrando, porque o Espiritismo é isso, né? Quando ela me disse o tema, eu fiquei apaixonado, porque nós todos queremos um futuro de paz, de felicidade, de alegria, mas o que é que nós estamos fazendo a cada dia, de um com o outro, para construir esse futuro melhor? Essa mensagem estava dobradinha no meu bolso, eu acho que até lavaram minha calça com ela. Mas é uma coisa maravilhosa. Puxa a orelha de cada um. E o espírita é a criatura mais responsável do mundo, porque sabe mais. Eu já conheci muita gente correr do grupo espírita, porque disse que a mensagem é muito forte. Não vou ficar aqui não, senão eu vou endoidar. Porque quem não quer responsabilidade tem que fazer isso mesmo. Porque quando a gente aprende e analisa todos os ensinos que Jesus nos trouxe, a gente fica preocupado. Meu Deus do céu, o Espiritismo agora está ensinando a verdade. É nascer, viver, morrer, nascer de novo, viver, morrer, nascer de novo até chegar à perfeição. Paulo de Tarso evoluiu 1000 anos numa encarnação, pela luta, pela fidelidade a ele, pelo sacrifício, né? Eu estou acabando de ler 10 minutos. Estou acabando de ler um livro que depois eu acho que eu vou deixar na livraria. Pela 4ª vez. Renúncia à vida de Alcione é uma coisa linda. Reencarnação de Emmanuel, como o Padre Damião, cada ensinamento espetacular. Que sofrimento essas criaturas passaram. Então nós estamos aqui no mundo, gente, para sofrer. Então, hoje a gente está sorrindo, amanhã a gente está enxugando os olhos com as lágrimas. Mas isso um dia vai passar, porque nós vamos ser espíritos felizes num mundo melhor do que o nosso. Mas vamos plantar essa semente agora, não vamos esperar para amanhã. A responsabilidade é hoje. E aquele que sabe, como todos nós sabemos, é muito mais responsável do que quem não sabe. Então vamos solicitar da nossa irmã Solange que faça a prece de início dos trabalhos. Como é bom escutar Mário Jorge, né, gente? É muito aprendizado.
Boa noite a todos e a todas. Deus, Pai de infinita bondade, te agradecemos por mais este reencontro marcado por Ti aqui nesta casa de oração e trabalho. Te pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos, que possamos ter uma noite de grande aprendizado. E antecipadamente já agradeço a Jesus, nosso mestre dos mestres, o nosso maior exemplo de amor, por estar presente sempre conosco em nossas vidas, a toda a espiritualidade amiga presente nesta casa, ao patrono Francisco de Assis e a todos os trabalhadores também daqui da casa. Obrigada por tudo, que possamos iniciar os nossos trabalhos com muita luz, muita alegria e muita paz em nossos corações. Que a irmã nos traga a lição, o qual necessitamos aprender neste dia, e que possamos regressar aos nossos lares cheios de conhecimentos, de paz e de amor em nossos corações. Passo a palavra ao irmão que está à frente dos trabalhos para dá-los por iniciados nesta noite. Que assim seja. Então, os trabalhos estão iniciados, conforme solicitou a nossa irmã. E eu pergunto a vocês conhecem essa criatura? Quem conhece? Levante a mão. Ninguém lhe conhece. Edneide está tomando conta da nossa rádio e nossa TV juntamente com o marido. Maria conhece. Edneide. É uma trabalhadora nossa agora, está aqui conosco, nos auxiliando na tarefa. Quem quiser observar o trabalho que ela está fazendo, entra lá. Memorial Chico Xavier, né? Aí vai ter muita coisa já, viu? Mas, com a palavra você, minha querida. Só eu virar aqui. Boa noite. Muita paz, muita saúde para todos nós. Maria me conhece desde criança. Eita, Maria, assim também é muito, né, Maria? Mas há quase 30 anos. Só. O Ceará tem 40. Pois bem, o tema da noite de hoje, que a gente vai refletir aqui, é sobre o conhecimento do futuro. Será que a gente tem essa curiosidade de querer saber sobre o futuro da gente? Eu, desde criança, já tinha essa curiosidade. Eu, quando criança, gente, olha, pequenininha. Quer dizer, pequenininha eu ainda sou, né? Mas quando eu era menorzinha, né? Então, assim, eu estudei num colégio católico e a gente fazia... frequentava a capela do colégio e estudava... como é que chama? O catecismo, pronto, estudava o catecismo. E quando eu chegava em casa, isso eu criança, chegava em casa, eu, antes de dormir, eu fazia aquela oração que eles me ensinaram, né? Para o anjo da guarda, meu zeloso protetor, que Deus a ti me confiou. Veja, a gente não esquece, né? Sempre me vela, me guarda, me ilumina. Amém. E a dúvida que eu tinha e o desejo de saber para onde eu iria quando eu morresse. Eu queria ter esse conhecimento, eu queria saber para onde eu ia. Então, é uma curiosidade que muitas pessoas têm. É uma incerteza que a gente tem dentro da gente, principalmente quando a gente não conhece a doutrina espírita. A gente não sabe realmente para onde vai. E quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente sabe para onde a gente vai. Sabe que vai para o plano espiritual. Sabe que a gente não morre, né? Mas vai para onde? Será que eu vou ficar vagando? Espero que não. Tem espíritos que ficam vagando, né? Ficam perdidos. Tem outros que voltam para o seu local de trabalho. Já ouviram falar em locais mal assombrados? Né? São espíritos que retornam ou que não deixam o seu local de trabalho. E isso é um alerta para a gente não ficar muito preso às coisas, nem às pessoas, nem aos lugares. Porque quando a gente se apega em demasia, a gente fica imantado ali. E depois que a gente passa para o outro lado da vida, para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, a gente vai estar onde está o nosso coração.
Então, se o meu coração está no trabalho, vai ficar lá no trabalho, vou ficar presa lá no trabalho. Se está em casa, eu volto para casa e quero ser o dono da casa, eu quero ser a dona da casa, eu quero continuar sendo aquela mãe, eu quero continuar sendo o que eu fui. Então, onde está, né? Então, tem esse apego. Então, a gente tem que trabalhar muito o desapego. A gente tem que trabalhar o desapego, né? Pois bem, aí eu tinha essa curiosidade para onde eu iria. Porque o que eu aprendi naquela época é que iria para o céu ou para o inferno. E aí eu começava a fazer uma reflexão. Criança, e eu já fazia essa reflexão. Aí eu pensava assim, bom, para o inferno ninguém quer, né? Quem é que quer? Pela aquela informação que me deram naquela época, ficar queimando no fogo eterno. Eu disse, meu Deus, eu não quero isso, né? Eu acho que eu não mereço isso. Eu achava assim, eu não mereço isso. Porque eu não era uma criminosa, não me via como uma criminosa, eu não me via como uma pessoa de uma índole muito má. Mas aí a outra opção, qual era? O céu. E para ir para o céu, eu também refletia sobre a minha vida. E eu refletia assim, será que eu sou uma boa filha? Será que eu sou uma boa irmã? Olha que eu tinha um ciúme triste da minha irmã mais velha. Eu tinha um ciúme dela porque eu era muito criança e ela já estava ficando mocinha e eu tinha inveja. Ciúme e inveja, veja que sentimentos, né? Então, aí quando eu reconhecia isso em mim, aí eu disse, bom, então o céu eu acho que eu também não vou para o céu. Porque como é que eu vou para o céu se às vezes eu faço maldade com a minha irmã? E, às vezes, eu tinha preguiça em casa de fazer as coisas. Tinha, né, gente? Hoje não tenho mais, não. Aí, preguiça de fazer as coisas. Mamãe mandava fazer as coisas, eu fazia corpo mole. Eu fazia corpo mole, às vezes, para ir para a escola. Inventava doença, mentia. E isso, eu nessa reflexão, então, acho que eu também não vou para o céu, não. Porque para ir para o céu tem que ser uma pessoa realmente boa. E eu não era realmente boa. E isso já me atormentava. Me atormentava porque eu não sabia desse meu futuro, eu não tinha certeza do meu futuro, então eu cresci com essas dúvidas. Fui crescendo, chegou um determinado momento, conhecendo com as minhas amizades, com as amigas, aí alguém disse, olha, eu conheço uma pessoa que põe carta, eu conheço uma que lê mão, então para a gente saber o futuro da gente, será que eu vou casar? Será que eu vou ter filhos? Será que eu vou passar no vestibular? Então, me convidaram para ir numa pessoa que colocaria cartas. E eu tive medo. Disse, não vou não. Não vou não, porque vai que eu descubro uma coisa que vai ser ruim para mim. Então, se eu descobrir como é que eu vou agir, como é que eu vou administrar esse conflito dentro de mim. Então, eu tinha muito medo de ir para os médios que tinham essa vidência ou como é o nome da palavra? Premonição, né? Prever o futuro. Então, eu não ia. Elas iam, né? E eu não queria saber se ia ter morte na família, porque às vezes dizem, olha, vai ter morte na família, vai ter isso. Não quero. Eu não quero saber disso, não. Não quero saber porque eu acho que eu vou ficar chorando o tempo todo, eu vou ficar angustiada. Então, assim, porque a pessoa poderia dizer tanto coisas boas, como poderia dizer coisas que também não são muito boas, porque, afinal de contas, isso faz parte da vida da gente. Não é? Faz parte da vida da gente. Quem é que aqui nunca perdeu um parente? Quem é que aqui nunca vai perder um parente? Todos nós. Porque a morte é um fenômeno natural na vida do ser humano, faz parte. Nós nascemos, né, crescemos e depois a gente morre e retorna ao plano espiritual. Então faz parte da vida da gente. Mas a maioria está preparado para saber a data que vai? Vocês querem saber aqui? Olha que eu leio mão. E eu digo, leio não, gente, é brincadeira. Então, vejam só. Quem é que geralmente procura ou tem esse desejo e vai atrás de querer saber seu futuro? Geralmente são pessoas muito ansiosas. São pessoas com essa ansiedade, né? Isso demonstra o quê? Imaturidade também.
Porque quando a gente alcança mais maturidade, né, mais amadurecimento, mais conhecimento, a gente vai se preparando mais para a vida e vai enfrentando os reveses, os acontecimentos da vida da gente com mais naturalidade, com mais controle. Quem é muito imaturo ainda, não tem esse preparo ainda. Então, as pessoas mais imaturas é que procuram, né, e que são assim, muito ansiosas. Elas querem a todo custo saber, né, o futuro. Eu me lembro que quando eu comecei iniciando na doutrina espírita, tem um cunhado que ele dizia assim, os espíritos, você conversa com os espíritos? Eu converso, sim. Olha, então faz o seguinte, pergunta a ele o número da cena, porque eu quero ganhar na cena e lá, como eles sabem de tudo, né, os espíritos, ele galhofando, ele tirando onda assim comigo, brincando, né? Procura saber, pergunta quais são os números da cena. E muitos de nós quer saber. Quem joga, eu não tenho esse hábito de jogo, não recomendo a ninguém, porque o jogo pode desenvolver uma patologia na gente, a gente não sabe o que é que a gente traz do nosso passado. É a mesma coisa da bebida, né? A gente pode tomar o primeiro gole e aí desenvolver a doença do alcoolismo. E o jogo também pode desenvolver essa patologia do jogo. Ou seja, a gente não sabe o passado da gente. Do jeito que a gente desconhece o nosso futuro, o nosso passado também, a partir do momento que a gente reencarna, o que é que acontece? É esquecimento do passado. A gente não lembra do nosso passado. Por que que Deus permite isso? Por quê? Para que nessa nova existência, a gente imprima novos conhecimentos. E o que ficou para trás, fica como intuição na gente. Algo que vem dentro da gente e diz, não faça isso, olha, isso não dá certo. E vem as intuições. E vez por outra, alguma coisa é revelada para a gente através de um sonho, de um sono, de alguém, uma mensagem que chega. Então, traz alguma revelação para a gente. E a gente começa a descortinar aos poucos, ou um pouco desse passado da gente. Aqui nessa existência, se eu perguntar a vocês, quem se lembra aqui quando tinha 5 anos de idade e o que fazia no dia 5 de fevereiro, quando vocês tinham 5 anos? Alguém vai se lembrar? Será que tem importância isso? Qual a importância que isso vai trazer para mim hoje? Né? Vai somar o quê? E eu trazer esse conhecimento à tona. Então, muitos também que não só se preocupam em saber o futuro, mas também se preocupam em querer saber o passado. Quem eu fui, o que eu fiz. Até tem uma frasezinha que algumas pessoas dizem assim, quando estão passando por alguma dificuldade, fazem assim, olha, eu só posso ter jogado pedra no Cristo. Porque para passar pelo que eu estou passando, eu acho que eu fiz parte daquela turma lá na época do Cristo que estava jogando pedra nele. Outros dizem assim, eu acho que eu fui uma rainha, eu acho que eu fui um rei, eu acho que eu fui... Então, sempre, às vezes, a gente procurando ver ou descobrir, achando só cargos e posições importantes na sociedade. Isso é importante para a gente hoje? Vai somar em quê? Pode até exacerbar o meu orgulho e a minha vaidade. Então, por isso que tem esse esquecimento. Outra coisa, depois a gente chega no futuro. Outra coisa, falando do esquecimento. Geralmente, a gente reencarna dentro do lar, onde a gente necessita reencarnar. Ninguém nasceu assim, foi um acaso. Primeiro que o acaso não existe, né? Então, acho que foi um descuido da natureza. Eu nasci aqui nessa família, eu nasci no Nordeste. Tudo tem um planejamento, gente. Nós participamos também desse planejamento, a não ser quando é a reencarnação compulsória, onde a criatura não está no momento em condições de opinar, de decidir, porque já errou tanto, já faliu tanto, já caiu tanto no erro, que agora ele não tem condições de decidir. Agora, a espiritualidade, o seu mentor, é que escolhe por ele. Então, geralmente, a gente reencarna no seio familiar, onde a gente tem o quê? Necessidades juntos ali, de evoluir junto. Exercitar o amor, a caridade, a paciência, o perdão, ajudar uns aos outros, vencer os ódios do passado, perdoar através dessa nova reencarnação. Se a gente tivesse essa lembrança,
muitas vezes iria trazer em nós esse passado que a gente ainda não superou, não venceu. Porque é difícil a gente perdoar, é difícil a gente esquecer, é difícil a gente superar. Então, com o esquecimento, a gente está tendo uma nova chance, uma nova oportunidade. Por que existem as animosidades naturais? Por que tem pessoas que a gente sente-se tão bem junto dela e já tem outros que a gente tem umas certas ressalvas, tem um certo comedimento, diz assim, olha, fulano nunca me fez mal, mas não sei, eu sinto, parece que há alguma coisa, né? Às vezes o filho no próprio berço já estranha a mãe, às vezes estranha o pai. E de onde vem isso? Existências anteriores. Espíritos que estão endividados e que vêm para superar e vencer essas dificuldades. Então, o esquecimento é uma dádiva de Deus. E o conhecimento do futuro, também Deus dá essa não permissão para a gente saber tudo, algumas coisas, vez por outra, como a gente falou antes, porque o mérito da gente e o merecimento da gente trabalhar o momento, a realidade da gente, para que o futuro vai ser o quê? Fruto do que eu sou hoje. Do que eu fizer hoje, do trabalho que eu executar para me melhorar, para crescer, para vencer as dificuldades, os impedimentos, os empecilhos. Então, a gente vai a cada vez mais, né, superando-se e vai vencendo essas dificuldades a cada dia que passa. Tem pessoa que faz um teste e quer saber, será que eu vou passar nesse teste? Será que o resultado das eleições vai ser assim? Se faz o que hoje? Pesquisa, né? Se faz pesquisas, existem alguns mecanismos para saber, aí se tem uma estimativa, mas a certeza não tem. Mas uma estimativa tem, que tem tanto de acerto, tanto por cento de erro, e tem os nulos, aqueles que não tem opinião a respeito. Porque certeza mesmo não sabe, só no dia mesmo das eleições. E isso é outras coisas também. Hoje, com relação ao futuro, será que no futuro eu poderei desenvolver uma doença, por exemplo, o câncer? Nós já sabemos hoje que a ciência já permite um estudo onde você pode saber se você tem tendências, tem prognóstico para você ter um câncer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. A ciência hoje já está nesse nível de saber esse futuro seu, estudando o seu gene, estudando o seu DNA. Por isso que aquela atriz, Angelina, retirou as mamas e retirou os ovários. Porque ela tinha 90 e pouco tanto por cento de probabilidade de desenvolver o câncer no futuro. Então, a ciência ajuda nesse caso para diminuir a dor e o sofrimento do ser humano. É a ciência no progresso ao bem da humanidade. Então, Deus permite? Sim. Porque está ajudando, tem uma finalidade útil. Agora, a maioria da gente quer saber o futuro por curiosidade. Só por curiosidade. Então, a gente quer saber sobre relacionamentos. A gente quer saber se vai ter relacionamento, se não vai ter, se a pessoa que está com a gente está tendo outro relacionamento, se está atraindo, se não está. Coisas que a gente pode descobrir no dia a dia da gente. É conversando, é dialogando, é observando. E não precisa você ir para um cartomante, para uma coisa assim, para descobrir essas coisas. Até os... Eita, Maria, olha, pega o celular. Olha só. Pega o celular da criatura, né? Então, é por isso que lá em casa ninguém tem senha. O celular é aberto. Não existe esse negócio dele ter senha e eu ter senha. Não, o celular da gente é aberto, fica lá. Se precisar pegar um celular do outro pé, porque não tem segredo. Né? Então, embora as senhas, né, a gente até tem, mas cada um sabe. A gente sabe a senha do outro. Porque se você perde alguém e pega, dificulta das pessoas ter acesso às suas informações. A senha é uma proteção, mas não para dentro de casa. Não para você esconder coisas, né? Então, não tem muito sentido. Eu, pelo menos, não vejo sentido nisso, não. Né? Eu vejo muito problema quando isso acontece. Vejo problemas muito sérios com relação a isso. Né? Então, esse descobrimento do futuro, a gente viu agora o caso da ciência. Né? Eu tenho uma parente
uma prima, que ela, com aos 40 anos, câncer de mama. Então, ela fez esse estudo do DNA, fez esse estudo genético, e no estudo disse que ela não tinha probabilidade de desenvolver um câncer novamente. Porque se houvesse, ela ia tirar a mama toda, completa, porque ela tirou só um quadrante, e se precisasse, dependendo da situação, também tirar ovário. Mas no caso dela, não deu que não havia essa margem, não havia essa possibilidade. Então, aqui em Recife já existe esse tipo de exame que a gente pode fazer. Não é fácil, não é barato, né? Porque é uma coisa nova, né? Então, você faz particular. O convênio ainda não tá nos convênios, porque é uma coisa nova. Mas, daqui a um tempo, vai ter acesso a todo mundo. É tranquilo mesmo, não tem problema, né? Outra coisa, não só a gente aqui tem curiosidade do futuro, mas também, quando a gente está desencarnado, para a gente retornar ao corpo de carne, ou seja, para a gente reencarnar, a gente também tem essa curiosidade. Em que família eu vou nascer? Quais são as provas que eu vou encontrar? Quais são as dificuldades que eu vou enfrentar? Então, nós lembramos alguns casos de ter um espírito, né? Que teve um casamento assim, foi bem conflituoso o relacionamento dela aqui, né? Quando ela estava encarnada. Foi difícil até dizer basta. E ela aguentou até as últimas, como dizer assim, se é um karma, eu vou aguentar esse karma. Porque eu espero que na próxima, pelo menos desse aqui, eu estou livre. Foi o pensamento dela. E nisso ela desencarna. Quando ela desencarna, com o tempo ela precisou reencarnar. E aí o departamento de reencarnação, né, tem um planejamento, tem um mapa genético da pessoa, lá é desenhado, né, sobre o seu próximo corpinho, né, físico. E na ficha lá, o mentor conversando com ela, e ela disse assim, espero que minha próxima existência na Terra, eu não tenha no meu planejamento nenhum casamento, porque eu estou com trauma de casamento. Eu não quero mais casar. Não tem gente aqui que se separa e diz, nunca mais eu caso? Que fica traumatizado. Gente, para traumas existe terapia, viu? Terapia. A gente não tem que viver preso e amarrado em problema, não. Todo problema tem solução, então a gente tem que buscar solução, tá certo? E ela foi com esse trauma, né? E disse para o mentor, disse, olha, para o meu futuro, eu espero não casar. Aí ele disse, espera aí, deixa eu olhar. Estou vendo aqui um casamento para você. Não é possível. Casar de novo, não. Eu não estou querendo. Olha, foi muito difícil meu casamento. Não, mas, olha, eu não estou vendo alternativa aqui, não. Não tem assim, né? Para você escolher, não. Tá premeditado isso aqui, tá? Já está escrito aqui. Como que diz assim, quando a gente encontra uma pessoa que a gente, né, ama, e diz assim, estava escrito nas estrelas. Não é questão de estava escrito nas estrelas, não, gente. Já estava no planejamento reencarnatório da gente, a gente reencontrar com essa pessoa. Só que a gente não tem esse conhecimento desse futuro, né? E esse futuro começa, né, no planejamento. E aí, o mentor disse, está aqui, não tem como se livrar desse casamento. Tá. Tudo bem, então vamos para frente. Se não tem como me livrar, tá certo. Agora, que não seja com ele, né? Que seja com outro. Pelo menos, né? Aí ele disse, vai ser com ele de novo. A frase, parece que eu atirei pedra no Cristo. Não é possível, com ele de novo. Mas eu suportei ele até as últimas. Você disse bem, você suportou. Agora você precisa amá-lo. Porque nós temos que entender de que todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo Deus. Alguém aqui tem dúvida disso? Não. Então, se todos nós somos irmãos, todos nós temos que desenvolver o amor fraterno, o amor para um e para com os outros. Temos que amar a todos indistintamente. Olha como a gente está distante, porque a gente ainda desenvolve ódio. A gente desenvolve ira. A gente desenvolve sentimentos tão ruins com relação ao outro. O maior número de crimes de infanticídio, crime contra a mulher, é os seus próprios companheiros e ex-companheiros.
vejo como a gente está ainda precisando evoluir muito nisso. O sentimento de amor, evoluir o amor dentro da gente. Então, precisa retornar. Eu tenho uma amiga, que foi amiga de trabalho durante muito tempo, a gente fez faculdade junto, e ela era solteira, e ela tinha uma outra amiga que foi morar, decidiu ir morar em Paris, na França. E sempre se comunicava com ela e dizia: Anne, mulher, te organiza, te programa, vem passar umas férias aqui. Quando tu tirar férias de um trabalho, vem para cá. Olha, tu não vai gastar com nada, tu vai ficar hospedado na minha casa. E tu vai gastar só com a passagem, se preocupa só de comprar a passagem. E ela ficou, a amiga sempre botando isso na cabeça dela, e ela... Se ela soubesse do futuro dela, será que ela ia ou não ia para a França? Atender a esse convite dessa amiga. O que é que vocês acham? A amiga insistia tanto para ela ir para a França. Será? Olha o que aconteceu com ela, a experiência dela. Se organizou financeiramente, comprou a passagem, pegou as férias. Lá foi Anne para a França. Olha, nordestino na França. Pegar aquele trem ultra rápido, o trem bala. Sabe o que ela fez? Deixou o cotovelo assim, a porta quando fechou, pegou o cotovelo dela. Quebrou. Olha, os ossinhos, teve que botar pino, teve que ir para o hospital. Acabou-se as férias de Anne. Acabou-se. Se ela soubesse do futuro, ela iria? Não iria, né? Será que tudo é tão ruim assim na vida? Será que não vale a pena quebrar um braço na França? Gente, pense direitinho. Quando ela estava no hospital, o diretor do hospital soube que tinha uma brasileira que tinha sofrido um acidente. E ele tinha um fascínio pelas brasileiras. Gente, olha. E ele se interessou e disse: vou visitar essa paciente. Quando ele abriu a porta do apartamento que ela estava internada, olho no olho, só faltou tocar aquela musicazinha, né? Foi amor à primeira vista. Olha, aí agora todo mundo quer ir para a França, né? Quebrar o bracinho lá, ir para o hospital, primeiro mundo, afinal de contas, né? Um acidente num país de primeiro mundo, o atendimento é outro, o hospital é de primeira, né? Então não tem SUS, né? Não tem fila de hospital, não tem ficar no chão, nos corredores, né? Então, veja, se ela soubesse do futuro, ela iria encontrar o amor da vida dela? Encontrou. Olha, ele estava lá na França, gente. Ela aqui encarnada no Brasil, no Nordeste. Casou. Veio embora, né? Com 30 dias, ela tinha que ir embora. Tinha que se apresentar aqui no trabalho, tudinho. Ele depois veio para cá para conhecer a família. Depois ela voltou de novo. Depois ele veio de novo. Ele conheceu o Nordeste todo, se apaixonou por tudo aqui. São os reencontros. Espíritos que se reencontram. Não existe o acaso. Não existe o acaso. Então, o futuro a gente faz tomando decisões hoje, vivendo o nosso dia de hoje, pensando, analisando, refletindo, ponderando as coisas que a gente tem que ponderar, né? Tendo fé em Deus, agradecendo a Deus e a Jesus pela família que nos abriga, pelas oportunidades que nos são concedidas, por tudo que nós temos, ou que ainda nós não temos. Porque a gente tem que se abrir para o universo, para novas perspectivas, para novas oportunidades. Eu me lembro de uma fase que eu estava passando por uma fase muito difícil de dor e sofrimento, em que eu chorava quase dia e noite. Me bateu uma tristeza tão grande dentro de mim, porque eu estava com essa doença muito grave, que eu fui acometida, e eu fui fazer a consulta no centro, né? E o dirigente lá dos trabalhos chegou para mim e disse: minha irmã, nós estamos querendo lhe ajudar, mas você não para de chorar. E isso dificulta a nossa aproximação a você, para fazer a ajuda que você precisa. Então, pare de chorar. Aí eu, tá certo. Aí comecei a trabalhar, né? Enxuguei as lágrimas. Quando vinha um momento de tristeza, eu pegava um CD do Grupo Voz e Caridade, que tem umas músicas belíssimas falando de Jesus, tem música falando sobre Cáritas, tem músicas falando só tudo dentro do Evangelho.
E aquilo ali foi me fortalecendo, porque eu fui mudando a minha sintonia. Fui entrando numa outra sintonia. Por quê? Porque eu via o meu futuro como a morte. Eu via o meu futuro como se eu tivesse uma sentença de morte. Nós não temos essa certeza do futuro. Por que a gente se angustia tanto para buscar e querer saber esse futuro? Se a Deus pertence. E esse futuro eu poderia até antecipar ele para mim, essa realidade, pela maneira como eu estava encarando. Porque quando nós estamos pessimistas, os tratamentos médicos, os tratamentos homeopáticos, os tratamentos medicinais, não fazem o mesmo efeito do que uma pessoa que está com otimismo. Por que hoje os hospitais estão aceitando e trabalhando música nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nos centros de hemodiálise? Porque já está comprovado de que existe grande melhora no ser quando ele escuta música. Por quê? Porque ele se alegra, ele se sente feliz. E naquele momento ele esquece a dor, um pouco a dor e o sofrimento, e ele encara a vida com mais otimismo. Então, quando a gente encara a vida com mais otimismo, nós aumentamos a nossa imunidade. Aumentando a imunidade, a doença não encontra resistência. Ou encontra resistência e a doença vai vencendo, vai superando, vai desaparecendo. E a pessoa recupera-se. Então, às vezes, nesse desejo da gente querer saber esse futuro, a gente fica nessa ansiedade e a gente não tem esse preparo. A maioria não tem esse preparo de saber o futuro, né? Antigamente, quando eu ia fazer meus exames, a cada 6 meses, de fazer o controle, né, do câncer, quando eu pegava, primeiro, quando eu ia para a clínica, eu já ia com taquicardia, minha pressão já subia, eu já ficava angustiada. No dia de buscar o exame, o resultado, na volta eu já abria o resultado para ver. Porque o nível de ansiedade era tão grande para saber como é que estava a situação. E isso me trazia uma angústia. A partir do momento que eu pensei assim, eu digo, sabe uma coisa, eu tenho que superar isso aí. E eu tenho que esperar a médica, vou levar agora fechado, e não vou sofrer com antecedência, por antecipação. Então eu levava, ainda levo hoje, porque eu volto a cada 6 meses, levo o exame fechado e quem abre é ela. E a cada 6 meses ela só olha, está excelente. Daqui a 6 meses a gente vai ver de novo, está excelente. Saio de lá outra. E não fico mais sofrendo com aquela antecipação, aquele período de voltar para a médica, com aquela ansiedade, com aquela angústia, porque tinha palavras ali que eu não entendia. Para que eu abri isso aí antes? Porque eu não queria esperar no dia de voltar para a médica, porque eu tinha essa ansiedade. Eu tinha essa imaturidade. Então, isso não era bom e não é bom para ninguém. O Frei Fabiano de Cristo, o peregrino da caridade, ele, antes, né, dele se denominar o Frei Fabiano de Cristo, ele foi um comerciante na cidade do Rio de Janeiro, muito rico, muito próspero. Ele viajava de navio para Portugal e Rio, trazendo muitas mercadorias, e ele vendia essas mercadorias e se tornou muito próspero. Só que quando ele chegou na metade da trajetória dele, ele começou a sentir assim, um vazio muito grande. Aquela riqueza toda não correspondia à sua realidade, não trazia a felicidade de que ele almejava. Então ele viu que não estava indo por um caminho que iria ser pleno para ele, porque muitos de nós acham que a felicidade está em adquirir bens, em ter empregos muito prósperos e ter salários muito bons. Isso é bom, mas a felicidade da gente não depende disso. Porque a felicidade da gente não depende de fatores externos. A felicidade da gente é uma conquista interna, certo? É dentro da gente que a gente constrói a felicidade. E nisso, ele vai e doa a metade dos bens dele para o convento Santo Antônio, no Rio de Janeiro. E a outra metade ele doa para a família. E ele vai até o convento de Santo Antônio e se coloca à disposição para ser um membro daquele convento. Ele queria trabalhar o desprendimento total. Doou tudo. Ficou sem nada. Lembra de Francisco de Assis? Também ele abdicou da riqueza. Então, ele saiu da casa dos pais praticamente nu, né? Então,
são espíritos que passam por um exercício de desprendimento muito grande e de exemplo para a gente. Com o desenrolar do tempo, né, ele ficou doente e as pessoas desenvolveu um amor muito grande por ele. E ele chegou para as pessoas, ele estava com uma doença e estava em cima do leito, e ele não conseguia mais sair do leito. E ele dizia para as pessoas, daqui a 3 dias eu vou fazer uma grande viagem. E as pessoas foram dizendo, o Frei Fabiano vai viajar, o Frei Fabiano vai viajar. Mas ninguém sabia que viagem era essa. Era o desencarne dele, que ele já sabia por antecipação o dia que ia desencarnar. Alguém aqui está preparado? Ou vocês todos estão preparados? O dia que o trem vai passar e vai levar a gente para essa viagem. Quero nem saber. Né? Senão a gente morre antes, né? Morre antes. Então, ele sabia a data do desencarne dele. E com muita tranquilidade ele disse, daqui a 3 dias. E aí foi se formando uma grande romaria no convento para as pessoas passarem na cela onde ele dormia, onde ele estava em tratamento, para se despedir dele. E o diretor do convento, quando viu aquela romaria dentro do convento, disse, o que é que está acontecendo aqui? Você não sabe, o Frei Fabiano vai viajar. O Frei Fabiano vai viajar e disse, Frei Fabiano, ele sabia das condições físicas, né? Como que ele vai viajar? Ele está mentindo agora, né? Ele também não captou a ideia, né? A mensagem. Não capturou a mensagem. Aí, nisso, ele disse, não, alguma coisa está errada aí. Ele está equivocado, porque ele não tem programado aqui viagem nenhuma para ele. Mas assim mesmo, as pessoas continuaram lá e se despedindo e desejando boa viagem para ele. Boa viagem, boa viagem. Com 3 dias, ele parte para a espiritualidade. Quem pôde se despedir, se despediu, né? Então, aí foi quando as pessoas viram, assim, a tranquilidade dele para se despedir das pessoas, para no dia do desenlace dele, ele estava tranquilo, a fé dele era tão grande, a certeza dele era tão grande, a paz que ele trazia dentro de si era tão grande. A gente vive com pressão alta, a gente vive com diabetes, a gente vive com taxas altíssimas por conta dos descontroles emocionais da gente. Porque a gente não consegue se conter, porque a gente quer saber desse futuro da gente. A gente se angustia demais por ter incerteza do dia de amanhã, não só com relação à morte, mas com relação, principalmente com a situação financeira. Não é verdade, gente? Uma das coisas que mais angustiam a gente aqui não é a situação financeira? Ou vocês estão tudo assim? Ninguém aqui se angustia com situação financeira. Conta para pagar, conta para não pagar, mas fica tranquila. Olha ali, um ali disse que não se angustia. Muito bem, olha que exemplo, tá vendo? Já a maioria, a gente às vezes nem dorme, não é? Nem dorme porque está tão preocupado em saber se vai conseguir pagar ou não, e às vezes sabendo que não vai conseguir pagar, mas que no momento ali não tem uma solução, e aí fica nessa ansiedade e termina desenvolvendo, né? Aumenta as suas batidas, a arritmia e outros problemas mais, porque a gente não tem ainda esse autocontrole emocional para gerir melhor as nossas emoções. Isso é uma verdade muito grande. Muitas coisas são programadas, outras não. Então, as que são programadas, a gente não consegue, né, fugir delas. Tem que passar por elas. Agora, tem outras, né, que a gente se precipita aqui. Então, nem tudo que eu estou passando hoje foi, como é que se diz? Agendado, compromissado no passado, não. Nem tudo é karma, nem tudo é do passado, não. Tem coisa porque, muitas vezes, a gente é imprevidente, a gente, às vezes, não pensa direito, a gente bota a mão pelos pés, a gente não administra bem o tempo da gente, nem as finanças da gente, e a gente se descontrola, e aí começa a sofrer de só sendo um karma na minha vida. Só sendo um karma. Não é karma, não. É você que tem que aprender a se controlar. Então, nem tudo está previsto, não. E a gente quer saber desse futuro, né? Quer saber? O irmão X, que foi o espírito Humberto de Campos, que psicografou através de Chico Xavier, já no plano espiritual, o irmão X foi participar de uma caravana, de um trabalho lá, e
chegaram numa gruta lá onde tinham os espíritos altamente deformados, doentes, sofredores. E ele viu o espírito de uma mulher, que era um verdadeiro foco de luz, ali de leito em leito, ajudando, conversando, trabalhando. E ele ficou assim, meu Deus, que mulher tão linda. E é uma mulher num local desse, numa gruta dessa, esses espíritos deformados, espíritos doentes. Por que essa mulher está aqui num trabalho como esse? O que é que prende, o que é que traz ela a um trabalho como esse? Quando terminou o trabalho de visitação, eles chegaram numa assembleia como essa, numa mesa, e ela fazendo parte do grupo da coordenação daquele trabalho. Quando fizeram a prece final, tudinho, ele como repórter, né, que ele era repórter aqui, continuou sendo repórter do outro lado. Então ele chega para ela e diz assim, minha irmã, eu preciso fazer uma entrevista com você. Você me permite? Porque me chamou a atenção o trabalho que você faz. E ela diz, permito sim. Aí ele disse, o que é que leva você a desenvolver um trabalho como esse? Num local tão difícil. Aí ela disse, meu irmão, na minha última existência, quando eu estava encarnada na Terra, eu fui casada, eu tive filhos, e tive um marido maravilhoso, meus filhos foram um presente de Deus. Só que eu não soube valorizar aquele lar que foi me dado. E nisso, quando houve o desencarne, os filhos, o marido evoluiu e ela não conseguiu evoluir. E ela ficou paralisada. Mas ela precisava reencarnar novamente. Só que ela já tinha errado muito nas existências anteriores. Aquela coisa que eu falei antes, que nem toda existência aqui a gente escolhe a família, nem sempre a gente escolhe as provações, as dificuldades, porque nem sempre a gente tem condições de fazer essa escolha. E foi o que aconteceu com ela. Na última existência, ela não escolheu, porque ela não tinha mais mérito para escolher. E nisso a espiritualidade escolhe o que é melhor para a evolução dela. Ela reencarna através de uma mãe que, quando essa mãe engravidou, a criança, quando soube que a mulher estava grávida, abandonou-a. Então, ela já ficou órfã de pai. A mãe, na hora do parto, que ela nasce, a mãe morre do parto. Ela nasce órfã agora, sem saber quem era o pai, e órfã de mãe. Tinha uma tia. A tia se compadeceu da situação e adotou-a. Só que adotou-a, mas não tratava como filha. O casal tinha outros filhos e ela foi crescendo e era tratada como sendo uma empregada da família. Quando chegou aos 14 para 15 anos de idade, a tia madrasta chega para o marido e diz, olha, nós temos que providenciar um casamento para ela, porque ela já está ficando uma mocinha e antes que ela se perca no mundo, a gente tem que ver essa situação. Arrumaram um marido para ela, arrumaram um casamento, que era aquela época que se arrumavam os casamentos. Só que o marido que arrumaram para ela, ela disse que era um verdadeiro brutamontes. Olha, na existência anterior, ela teve um marido que era uma joia. Sabe aquele marido que toda mulher quer ter? Aquele santo, esse homem é um santo. Ela tinha um desse e ela não valorizou, jogou fora, né? E nisso ela teve o que agora? Um brutamontes. E com esse brutamontes, ela teve 5 filhos. E os filhos, todos eles nasceram com anomalia. Um nasceu cego, outro nasceu paralítico, outro desenvolveu a lepra, outro tinha doenças mentais. Cada um tinha uma anormalidade. Então, agora, ela não tinha os filhos para se vangloriar de que os filhos dela eram mais lindos da escola, os filhos dela eram mais inteligentes. E o marido caiu fora. E ela ficou sozinha com esses 5 filhos. Naquela época, a lepra, né, o mal de Hansen, era muito mais preconceituoso, como ainda hoje, infelizmente, ainda é, na sociedade atual. Tanto é que muitos não vão fazer a visita no Hospital da Miroeira, porque tem medo de pegar a doença. Só que aqueles pacientes que estão ali não pegaram a doença lá não, pegaram nas suas casas, na rua e desenvolveram a doença. É bom a gente esclarecer bem isso. E nisso, ela passou para a mendicância, porque ela não conseguia emprego, porque não tinha com quem deixar os 5 filhos. Tinha um que se arrastava no chão. E ela ia para a rua, pedia nas casas. Quando chegava nas casas, as pessoas se negavam, porque diziam, uma mulher bonita dessa, nova, pedindo esmola, é inadmissível, vá trabalhar, vagabunda. Só que ela não podia trabalhar, arranjar um emprego assim, porque ela não tinha com quem deixar as crianças.
E nisso, o que é que acontece com ela? Os filhos vão desencarnando, espíritos tudo já com esse planejamento de reencarnação curta, retorna ao plano espiritual e ela volta aos 42 anos ao plano espiritual. Esses espíritos tinham sido daquela gruta onde ela atualmente estava fazendo aquele trabalho lá de visitação, daquela gruta. Foram espíritos que receberam a bênção da reencarnação. E eles eram um espírito muito compromissados, por isso que nasceram ainda com aquelas anomalias, resgates de vidas passadas. Porque quando a gente não usa bem a nossa existência atual, às vezes a gente se preocupa tanto com o futuro, se preocupa tanto com o passado, que esquece o presente. Então, o presente é muito necessário para essa nova construção, para vencer esse passado. E construir esse futuro com saúde, com paz, com amor, com tranquilidade, com mais responsabilidade. Nisso, aqueles espíritos tinham evoluído, tinham resgatado, né? E ela conseguiu evoluir, porque ela em momento nenhum pensou em abortar. Ela em momento nenhum abandonou nenhum dos seus filhos. Ela venceu a vaidade. Ela venceu porque ela superou, porque ela desenvolveu a semente do amor que já existia dentro dela, que essa semente do amor existe dentro de cada um de nós. Jesus disse, brilhe a vossa luz. Porque nós temos essas luzes dentro da gente. O criminoso mais difícil que tem, aqueles que estão lá no Aníbal Bruno, no isolamento, como a gente já teve a oportunidade de ir lá e fazer visita lá e conhecer e trabalhar com eles lá no isolamento, né? Não entrando no isolamento em si, mas no corredor de acesso às celas que provocam assim, o isolamento neles. São espíritos em evolução. Ninguém está tendente ao mal eternamente. O mal é o quê? É a ausência do bem, mas que é tudo transitório na vida da gente, porque o progresso é uma constante. Todos nós seremos felizes um dia, todos nós progrediremos. Por mais difícil que seja a nossa existência atual, mas nós temos a tendência a chegar à perfeição. Nós somos deuses. Muito difícil às vezes a gente entender essas colocações de Jesus. Mas ele mostrou para nós que não é abandonando aqueles que estão no caminho ainda das trevas, no caminho da ausência de luz, que a gente vai conseguir a felicidade. Não. A gente só vai ser feliz quando todos nós tivermos também em condição de igualdade. É igualdade, fraternidade, solidariedade, amor ao próximo. Então o futuro é importante? É. Muito importante. Porque o nosso futuro vai depender do que a gente fizer hoje. Então vamos agradecer a Deus, vamos nos dar as mãos. Vamos amar aqueles que estão mais próximos de nós, porque é tão fácil a gente amar um vizinho, é tão fácil a gente amar um colega de trabalho, é tão fácil a gente amar uma pessoa da internet, porque está longe. Vai conviver no dia a dia para saber quem é a pessoa? Vai viver com as dificuldades? Aí é que está o cadinho. Aí é que está o momento de você se superar. Aí é que está o momento de você desenvolver a sua paciência, a sua tolerância, a abnegação, a renúncia. São nesses momentos, essas oportunidades, assim, meu Deus, eu queria tanto evoluir. Deus dá oportunidade a todos. E às vezes a gente não reconhece essas oportunidades e joga fora, abandona. Bota para fora. Né? Então, que Jesus seja uma constante nas nossas vidas e que a gente construa um futuro de muito mais risos, de muito mais alegria, de muito mais satisfação, de menos dor, menos sofrimento e mais amplitude, né, para a vida, né? Muita paz. Foi linda a palestra, Edneide. Evangelho puro. E aqui nós estamos para aprender cada vez mais, né? A lei de Deus é de ação e de reação. Não existe problema nenhum para evoluir. Nós é que ocasionamos os problemas. Os problemas surgem em função da nossa inobservância das leis divinas. Porque Jesus falou tanto, vós sois deuses, brilha a vossa luz, tal, diante dos homens, né? Então todos nós temos luz. Agora brilhar a nossa luz aqui é difícil. Mas está aí. Pelo amor ou pela dor, a gente vai evoluir. Não é isso? Então, a própria natureza nos ensina. Quem planta, colhe. Não é isso? Tem um ditado no mundo que diz, quem planta vento, colhe tempestade. Quem plantar amor, vai colher felicidade. Então o caminho é esse.
Não vamos esperar que a dor chegue, vamos avançar, procurando amar uns aos outros. Amar é difícil, né? Mas é possível. Agora a gente se preocupa em parecer, né? Parecer não adianta, a gente tem que ser, né? A gente quer parecer, mas a gente querendo parecer já é bonzinho, né? Porque a gente está fazendo um esforço, para depois ser verdadeiramente um homem de bem. Nós estamos aqui para construir esse caminho. Não tem nenhum perfeito aqui, todos nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos iguais, defeitos, carregamos defeitos conosco. Mas quem deve conhecer os nossos defeitos, veio a mensagem no início, a gente conhece os dos outros, né? Mas o nosso a gente esconde, né? Mas quem conhece melhor o defeito somos nós. Aí tem uma senhora que chegou junto do Chico, o Divaldo estava junto do Chico, fez até uma palestra. Brilha a vossa luz diante dos homens. Aí tem uma mulher que quando se levantou, foi correr logo para Chico, está vendo a minha luz? Aí Chico disse, uma maravilhosa luz. Aí a mulher saiu radiante. Aí o Divaldo disse, Chico, essa mulher não tem luz nenhuma, como é que você diz uma coisa dessa? Disse, tem, meu filho. Eu falei para aquela luz que está em cima da cabeça dela, tem umas 200 velas acesas. É uma bela luz. Não estava falando dela, não. Ele não quis ofender, né? Mas ela saiu satisfeita. Vamos ver se ela se melhora nos caminhos. Porque toda reunião espírita nos dá uma lição. Hoje nós tivemos muitas lições e muitos exemplos. Muito bom. Deus lhe abençoe. Nós agradecemos sua presença. Venha mais vezes. E vamos encerrar nosso trabalho solicitando nosso irmão Flávio, está aqui pela primeira vez com a gente, né, Flávio? Vai fazer a prece de encerramento. Querido Pai, querido Deus, Tu que és todo amor e bondades, fazei, Senhor, que mediante todos os ensinamentos que nos foi dado de presente, de coração, de amor, hoje, nessa casa, floresça em nossos corações pelo menos uma pequena semente, Deus, para que já amanhã, o nosso bom dia, seja mais leve, com mais amor, com mais paz. E que todos os espíritos de luz, Senhor, faça que com esse mesmo amor, essa mesma paz, nós chegamos em nosso lar hoje, que assim seja. Desejando a todos de coração muita paz, muito progresso espiritual, em nome de Deus e de Jesus, encerramos o nosso trabalho. Um beijo no coração de cada um. Julinho.